Então, a temática do episódio vai ser justamente essa: o médico investidor e a segurança nos investimentos, ok? E dito isso, nós vamos falar de algumas formas que você pode estar tendo para poder proteger a sua carteira, ter mais segurança na hora de investir, né? Como você escolhe um ativo e não fica se preocupando depois se vai subir, vai descer. Enfim, formas que um verdadeiro médico que investe possui de ter mais segurança na nossa carteira. Porque aqui nesse perfil, são duas coisas basicamente que a gente busca: rentabilidade, ou seja, espera-se que a sua carteira de investimentos renda cada vez mais, possua uma rentabilidade o maior possível com base naquilo que você ganha e, consequentemente, investe, tá certo? Então, rentabilidade. E, inclusive, foi o programa passado, tudo bem? Foi o programa passado, qual nós conversamos sobre a questão da rentabilidade, os tipos de rentabilidade. Se você perdeu, dá uma verificada no último episódio. E também na live de hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre segurança, porque de nada adianta você ter uma rentabilidade imensa, sendo que os seus investimentos são de altíssimo risco. A sua carteira é de altíssimo risco. E aí você fica ansioso, e aí você não consegue continuar investindo, e aí você não fica bem. E sinceramente, se for para investir e não conseguir dormir direito, não conseguir ficar tranquilo ao colocar a cabeça no travesseiro, nem investe, deixa o dinheiro na poupança, tá bom? Mas vamos lá, depois dessas breves considerações. Bem-vindos ao programa Finanças para Médicos. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, investidor e educador financeiro. E eu tô aqui com essa missão de ajudar você, colega médico, você, colega médica, a se tornar de fato um investidor ou uma investidora. Eu quero que você saiba o que você está fazendo com o seu dinheiro. Eu quero que você possua renda passiva o suficiente para ficar tranquilo financeiramente. Sabe por quê? Vou te falar o porquê. Porque quando eu vejo colega médico com boleto atrasado, conta atrasada, devendo e tudo mais, e aí fica pegando plantão a mais, múltiplos vínculos empregatícios, tudo para apagar incêndio. Cara, isso é muito ruim, porque esse médico, essa médica que está nesse ponto, ele deixa de exercer uma medicina de excelência, tá? Então, um médico que está bem financeiramente, que está tranquilamente de, de bem com o seu dinheiro, é um médico que atende melhor o seu paciente, entendeu? Então, vou até falar para você, toda vez que você entrar aí no aplicativo do seu banco, quero que você faça a seguinte reflexão: eu estou investindo meu dinheiro da melhor maneira possível, da forma mais adequada? Então, abriu ali o Internet Banking, eu quero que você pense nisso de fato. Se você está fazendo o melhor possível com o seu dinheiro hoje. Se não tiver, você vai lembrar da minha cara falando disso, sabe por quê? Porque tem uma coisa que é muito importante para qualquer carteira de investimentos, que é chamada tempo. E se o tempo passa e você não faz nada, você já perdeu, tá? Você já perdeu. Então não adianta ficar postergando o investimento, querendo ou não, a carteira de investimentos, a questão financeira, ela é tempo dependente. Então, sim, eu não tô nem querendo falar que eu quero criar uma urgência em vocês. É porque é a realidade. Quanto mais tarde você se educa financeiramente, quanto mais tarde você entra de fato nos investimentos, pior vai ser o seu desempenho. Vai ser mais difícil você atingir uma independência, uma tranquilidade financeira real. Entendeu? Então, essas questões são para ontem. E não tem desculpa, porque eu tô cheio de trabalho, tô cheio de estudo, cheio disso, cheio daquilo. Não é uma coisa complexa. Você se forma médico, você se formou médica. Com certeza, encaixar 10 a 15 minutos de estudo sobre finanças na sua rotina vai ajudar bastante. Você separar os seus gastos, entende? Porque conforme você adentra nesse universo, as coisas vão ficando mais claras, entende? Porque em dado momento é tudo muito abstrato, tudo muito nebuloso. É como se você estivesse percorrendo uma rodovia e houvesse neblina em todos os cantos. Aí você fica inseguro para onde você vai. Você até para o carro, liga o alerta e tudo mais. Mas a partir do momento que você passa a entender, que você passa a compreender, essa neblina naturalmente se dissipa e um conhecimento claro vai tomando lugar, certo? Então, é isso que eu quero para vocês, beleza? Agora falando sobre a temática do episódio, que é segurança.
Como um médico ou uma médica pode ter mais segurança na sua carteira de investimentos? O primeiro ponto é entender o que é uma carteira de investimentos segura. Então, uma carteira de investimentos segura é aquela carteira a qual você tem ali, né? E ela não oscila demais. Ela não vai muito para cima, mas também não vai muito para baixo. Uma carteira relativamente estável, mas dentro das possibilidades reais de um ganho acima da média, tá certo? Então, uma carteira segura é essa que não vai te deixar apreensivo, apreensiva. Mas não é só isso. Uma carteira segura, ela tem que te fornecer também uma boa rentabilidade, porque de nada adianta você ter uma carteira hiper segura se ela não te fornece uma rentabilidade no mínimo acima da inflação. Isso não é segurança. Acho que nem para mim nem para ninguém, porque nesse caso em específico, você estaria perdendo o poder de compra. Você estaria acumulando um dinheiro em valores nominais, os quais não correspondem aos valores reais, no mundo real, na prática. Tá certo? E então é isso. A carteira segura de investimentos, ela é inerente à boa qualidade da saúde financeira de qualquer médico, de qualquer médica, tá bom? Então, dito isso, vamos falar do médico que investe. Quem é o médico que investe? Não sou eu. A médico que investe, quando eu falo aqui o nome do perfil, do canal e das redes, é como se fosse um movimento, uma entidade, de certa forma. O médico que investe sou eu, é você e qualquer outro colega que tenha esse drive de educação financeira, de não ficar com a corda no pescoço, tendo que dar plantão de última hora, tendo que ficar tampando buraco, tá? Então, o médico investidor, ele tende a fazer boas escolhas, ele tende a se educar financeiramente, ele tende a escolher bons ativos, ele tende a ter uma tranquilidade, independente de estar subindo ou descendo os investimentos, uma vez que ele sabe qual é o racional por trás daquilo, uma vez que ele sabe por que ele escolheu aquilo, entendeu? Então, isso é um verdadeiro médico que investe, uma médica que investe. Então, vamos falar sobre formas práticas que você pode ter para poder gerar mais segurança nessa sua carteira, entendeu? Uma das formas de gerar mais segurança para sua carteira, com certeza, é manter uma reserva de emergência, uma boa reserva de emergência. Por quê? A reserva de emergência é aquilo que vai garantir uma segurança para você, caso todo o resto venha a ladeira abaixo, caso você precise ficar um tempo sem trabalhar, caso seus investimentos oscilem demais e você acha que não vai ter dinheiro para pagar suas contas, você tem ali a sua reserva. E qual é o princípio de uma boa reserva de emergência? Como eu falei na aula passada, né, no programa passado, você precisa ter uma reserva a qual lhe garanta uma segurança, e para garantir uma segurança real nesse sentido, ela tem que ter uma rentabilidade baixa. Ou nem rentabilidade, você nem liga para rentabilidade. Aqui é uma exceção da regra, tá? Aqui você pode até botar na poupança se você quiser. Por quê? Porque a poupança possui uma altíssima liquidez. Não vai ser a inflação que vai devastar a sua reserva de emergência. Você pode deixar uma parte na poupança, uma parte no Tesouro Selic, por exemplo. Por quê? Porque vai render um pouquinho acima ali, mas nada demais. E você pode resgatar a qualquer momento. Então você precisou daquele dinheiro, pá, tá ali. Você usa, você utiliza. Entende? Então, isso é uma forma de garantir segurança. Entendeu? Ter uma boa reserva é uma forma de garantir segurança. E aí, falando isso, uma forma conseguinte é a diversificação. Se você não tem uma carteira diversificada, se você está muito concentrado, qual que é o problema? Se aquela determinada categoria de investimento ou aquele determinado ativo sofrer demais, a sua carteira desce ladeira abaixo. O seu patrimônio ele derrete de uma hora para outra. E isso aconteceu e acontece, e provavelmente vai continuar acontecendo, principalmente com quem sofre aí de uma desvirtude, né? Esse neologismo aqui, desvirtude chamado ganância. Ganância. Esse é o maior erro do investidor. O investidor ganancioso, ele tende a concentrar o dinheiro naquilo que ele acha que vai ser a grande tacada da vida dele, o grande bilhete de loteria. E isso é muito, muito leviano da parte de qualquer pessoa. É inocência a certo ponto, para não dizer burrice, tá? Por quê? Se eu concentro demais, pode ser no investimento mais seguro, tá bom? Pode ser no investimento mais seguro. Pode ser na reserva do Tesouro Americano. Pronto, em dólar. Cara, e se der uma guerra amanhã, e se os Estados Unidos falir, sei lá o que diabos pode acontecer? O problema não é esse. O problema é você não ter tido noção suficiente
para separar o seu dinheiro em cestos diferentes, sabe? E isso é perigoso. Perigoso. Qualquer ativo, ação, fundo, renda fixa, variável, seja lá o que for, imóvel. O cara pega, arranca todo o dinheiro dele para comprar um imóvel. Aí o imóvel é embargado, né? Comprou na planta. Um apartamento que ia valer 5 vezes mais quando lançasse. Aí a construtora tomou um processo. E aí, como que você faz? Você vende? Você acha que alguém vai comprar? E ainda por cima pelo preço que você pagou? Não, né? Então, galera, diversifiquem o dinheiro de vocês em várias categorias de ativos, ok? Vamos dar exemplo? Então vamos lá, com exemplo. O que são categorias de ativos? São como guarda-chuvas, né? E embaixo desses guarda-chuvas aí vai ter uma outra coisa que eu vou falar também. Mas assim, falando a grosso modo, imóvel, uma categoria de ativo. Renda fixa é outra. Renda variável é outra. Entendeu? E aí, dentro dessas categorias, coexistem subcategorias. Então, por exemplo, se eu pego a própria renda variável, ali dentro eu vou ter ações, eu vou ter fundos imobiliários, fundos de investimentos, ok? E conforme vai afunilando cada vez mais, ficando mais específico, a gente entra em um outro ponto acerca de segurança, que é a subdiversificação. Nossa, Fabrício, vai estar exagerando, né? Falando de diversificar, agora em subdiversificar. É justamente para gerar essa separação. Porque quando eu falo em diversificar, eu estou falando em nicho. Estou falando em categorias de ativos. Agora, quando eu falo em subdiversificar, eu estou falando no ativo por si só. E agora eu vou explicar melhor para vocês. Vou dar um exemplo prático em relação a ações e bolsa de valores. Então, vamos supor que eu diversifiquei em ouro, renda fixa e renda variável. Aí dentro de renda variável, eu tenho fundos de investimentos, fundos imobiliários e ações. Aí dentro de ações, eu tenho várias empresas. E aí como eu subdiversifico dentro de ações? Você percebe que eu fui fazendo uma desescalada para baixo? Obviamente que aqui a figura de linguagem foi necessária, né? Então, é como se você fosse descendo os degraus da escada. Beleza? Descendo os degraus da escada. Por quê? Até o ponto que você chega no ativo último. Então, você vai ter que decidir quais são os setores, por exemplo. Quais são os setores. E como você subdiversifica? Escolhendo setores diferentes, tá? Então, não que você tenha que escolher esses setores. Eu vou citá-los só para fins didáticos, tá certo? Você pode escolher setores de energia elétrica, você pode escolher setores de combustíveis fósseis, você pode escolher setor de varejo, ok? Setor de mercado imobiliário, sabe? Porque aí dentro de ações, para escolher setor bancário, por exemplo, aí você fica exposto a um risco menor ainda, você entende? Porque você pegou uma categoria, dentro dessa categoria você foi para uma subcategoria, e aí ali dentro você pegou setores diversos, e às vezes até dentro dos setores você pode pegar mais de uma empresa, mais de um ativo, tá? E aí não aconteceria o que aconteceu com muita gente na época das empresas do Ike Batista. Eu vi bastante pessoas, né? Bastante investidores, iniciantes, tá? O que acontece? Viram naquele homem, naquelas empresas, um extremo potencial de ganho, né? Capa da Forbes, era um dos 10 homens mais ricos do mundo. Mas era tudo vento, né? Era tudo correr atrás de vento. E aí as pessoas iam e colocavam todo o dinheiro delas. Elas feriram alguns princípios de uma carteira segura. Primeiro, muitas não tinham uma reserva de emergência. Segundo, muitas não tinham diversificação em categorias. E terceiro, que aí foi a facada final no peito delas. Elas estavam concentradas em um único ativo, elas não subdiversificaram. E aí, quando aquele ativo foi a zero, faliu, quebrou, se mostrou uma grande farsa, essas pessoas perderam todo o dinheiro delas, né? Chega a ser um pouco triste, mas para alguns serve de aprendizado. Algumas pessoas, obviamente, vão se reconstruir do zero. É doloroso, doloroso foi ótimo, né? Dolorido. Eu misturei doloroso com dolorido. Doloroso. E o que acontece? Algumas pessoas tiveram que ser construídas do zero, em contrapartida, outras simplesmente faliram. Provavelmente nunca vão ver esse dinheiro de volta.
Às vezes é o dinheiro de uma vida, o dinheiro da indenização, de um processo que a pessoa pega, ganha, não tem muito conhecimento, não tem muito estudo e se aventura e tem o erro, infelizmente, tem o erro infame de concentrar tudo em uma única coisa, sabe? E é isso que acontece, beleza? Então, esses exemplos que eu tô dando aqui são exemplos práticos que você pode pegar e falar, caramba, realmente, o Fabrício falou, vai ser muito errado se eu pegar e colocar toda a minha grana numa única empresa. E olha, mesmo que seja uma empresa muito boa, muito consolidada, mesmo que seja um investimento mais seguro do mundo, não corra esse risco. Às vezes você pode até deixar de ganhar, mas você mitiga aquele risco de ir à falência, o risco de quebrar, que é muito pior. Ó, presta atenção. O risco de falência é muito pior do que o risco de deixar de ganhar um pouquinho mais, tá? Então, quando você instala esse software na sua mente, você não faz burrada, tá? Porque se você for se guiar por exceção, se você for se guiar por coisas brilhantes demais, né, por investimentos promissores demais, grande chance de você quebrar as suas pernas, tá? Grande chance de você quebrar as suas pernas, metaforicamente falando, óbvio. E aí vamos para um outro ponto, que é investir no exterior ou estar exposto à moeda forte do exterior, moeda vigente. Óbvio, no momento qual eu falo aqui, o mundo calcula os custos, os valores, os preços em dólar. E qual é o país dono do dólar? Digamos assim, Estados Unidos da América. Qual é a melhor forma de você se expor em dólar? Comprando dólar, você pode fazer isso. Você pode comprar ativos que sejam lastreados em dólar. Mesmo que o dólar hoje não tenha um lastro real, né? Como era antigamente antes do acordo de Bretton Woods, que o dólar era lastreado em ouro. E o que acontece? Quando você lastreia um pouco da sua carteira de investimentos em dólar, você acaba se expondo a uma economia que ela é mais forte, ela é mais antifrágil, tem a menor probabilidade de dar errado. É como se fosse uma reserva de valor, de fato. Então, muito importante você, médico investidor, ter uma parcela do seu patrimônio dolarizada, seja no dólar propriamente dito, seja em ações dos Estados Unidos, fundos dos Estados Unidos, e dá para investir lá fora, tá? Não é muito complicado. Eu sei que muita gente tem essa barreira psicológica de, nossa, Fabrício, eu não consigo nem investir na bolsa de valores brasileira. Como eu vou fazer para investir nos Estados Unidos, por exemplo? E não é complicado. Hoje tem corretoras que fazem esse serviço. Hoje você pode abrir facilmente uma conta numa corretora de valores que aceita remessas em dólar e você compra parcelas, ativos, cotas de empresas estadunidenses, entendeu? Uma outra forma menos complicada é investir em fundos próprios aqui da Bolsa de Valores brasileira. Tem muitos fundos, os quais eles possuem esse lastro lá fora. E também existem empresas no Brasil que elas funcionam até como um hedge, uma forma de proteção patrimonial. Que a moeda de troca delas, por elas serem às vezes exportadoras de commodities ou coisas assim, elas também recebem em dólar. Então é como se você estivesse emulando. Então, se lá fora vai bem, essa empresa vai bem, consequentemente a sua carteira também vai bem, sabe? Então existem vários estratagemas que você pode aplicar na sua carteira de investimentos, na sua vida financeira, para que você possa ter essa exposição, tá? E além da exposição ao dólar, falando em reserva de valor, o que é uma reserva de valor? É basicamente uma reserva a qual você tem de, de ativos, de dinheiro, que te protege das possíveis oscilações do seu próprio país. Então, sei lá, você possui o risco Brasil, se você só tem investimentos no Brasil. Bolsa de valores brasileira, renda fixa, tesouro direto, tudo no Brasil. Vamos supor, você está extremamente concentrado no Brasil. Então, você corre o que a gente chama de risco Brasil. Então, se existe um movimento geopolítico aqui dentro, como já aconteceu. Ó, só pegar o preço do dólar com a moeda brasileira, com o real. Olha o quanto valia antigamente, olha o quanto vale hoje. Tá? Já pensou se você tivesse trocado todo o seu patrimônio lá? É óbvio, aqui você vai estar infringindo a regra de não concentrar, mas é só uma possibilidade, tá? Ou uma parcela significativa, para não fugir da regra, beleza. Já pensou se você tivesse pego uma parcela boa do seu patrimônio e exposto em dólar no passado e segurado isso, investimentos em dólar, você provavelmente
ia ter ganho tanto na variação cambial, na variação da moeda, como também na variação dos investimentos. Por quê? Porque o mercado estadunidense não para, ele cresce, ele se expande. Então, se você pega empresas grandes como Apple, Microsoft, Disney, é óbvio que algumas aí, no momento qual eu gravo esse programa, estão sofrendo. Mas aqui a gente fala de longo prazo, a gente fala de um horizonte o qual não se enxerga. Entendeu? Então, ter essa noção, ter essa expertise, que não é difícil não, tá, gente? Não é difícil. Sendo bem sincero, é muito mais difícil você se tornar médico do que aprender a investir de forma adequada. Então, suponho que se você é um bom médico, que estuda, que passou por uma boa formação, atende bem o seu paciente, você vai tirar de letra a parte de investimentos. Você só tem que dar esse start e continuar. Você só tem que dar esse passo inicial, né, de poupar, investir, pagar as contas direito, fazer sobrar dinheiro, trabalhar pra caramba, ganhar mais. E é isso. E essa é a vida. Esse é o passo a passo. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Entendeu? Você vai ver muita gente aqui na internet querendo complicar as coisas, querendo falar, não, porque veja bem. Não, não é assim. Não é assim. As coisas partem da base, numa formação sólida. Da mesma forma que você precisou de anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia para atender hoje o seu paciente, quer você aceite isso ou não, foi necessário de algum modo, você também vai precisar de alguns princípios financeiros para que você possa enriquecer, para que você possa gerar uma renda passiva que seja, no mínimo, significativa quando comparada à sua renda total. Ok? E aí, falando disso, vamos pegar aí algumas regrinhas que é importante a gente ter. Uma delas, que eu considero muito importante, e presta atenção nessa regra, porque muita gente interpreta ela de uma maneira extremamente inadequada quando eu falo. Então eu vou basicamente desenhar com palavras aqui para você. Que é viver um estilo de vida abaixo das possibilidades. Eu vou repetir, presta atenção. Viver um estilo de vida abaixo das possibilidades. Como assim? Isso não quer dizer que você tem que ter uma vida ruim. Isso não quer dizer que você tem que deixar de gastar o seu dinheiro, deixar de aproveitar as coisas. Não. Mas quer dizer que você tem que ter bom senso e educação para que você possa fazer as coisas de forma com que o dinheiro sobre. Ah, Fabrício, mas eu sou residente, eu não ganho. Não, calma, calma, calma. Se você é residente, se você ainda é interno, não, você vai chegar num ponto que você vai estar trabalhando já, tá? Real. Trabalhando no sentido de tem especialidade, já está dando seus plantão, fazendo suas coisas, gerando sua fonte de renda, que é o suficiente para você viver bem. Tendo isso em mente, você vai pegar essa grana, fazer os cálculos devidos para que sobre no mínimo aí 5 a 10%. Você vai crescer a sua renda, tá? Você vai crescer a sua renda. E óbvio, você vai fazer isso de forma com que você aproveite a jornada, porque senão fica uma merda também, né? E aí o excedente, na verdade aquilo que sobra, você investe, tá? Porque é esse dinheiro alinhado a uma boa carteira de investimentos que vai te gerar essa segurança e rentabilidade boa no longo prazo, ok? Vai te gerar uma renda passiva o suficiente para que você não precise se preocupar com dinheiro, tá? E dito isso, uma outra forma de conferir segurança ao seu patrimônio, à sua carteira de investimentos, é ter múltiplas fontes de renda. Múltiplas fontes de renda. E o que isso quer dizer? Quer dizer que seu dinheiro não depende de uma única coisa, tá? Então, se você tem um único emprego, e ó, aqui às vezes eu vou estar sendo meio contraintuitivo, né? Porque quantas vezes eu falei para você que não é legal ter múltiplos vínculos, não é legal ficar dando plantão, a torta direita, se sobrecarregando. Mas aqui, ó, aqui tem um pontinho de equilíbrio. Quando eu falo múltiplas fontes de renda, entra a renda passiva, e dentro da renda passiva tem vários tipos de investimentos. Às vezes você tem um imóvel sendo alugado, tem o dinheiro advindo das ações, advindo dos fundos imobiliários, advindo da renda fixa, tá? Só aí nessa renda passiva já são múltiplas fontes de renda, ok? E aí, vamos lá, você é médico. Vamos supor que você é um médico que possa fazer procedimento, atender em consultório, serviço público, educação. Então aí às vezes você dá aula, às vezes você faz procedimento, atende em consultório particular, atende por plano de saúde. Não sei, você vai bolar uma forma a qual não te sobrecarregue na medida do possível, porque a sobrecarga, cara, é péssima para a qualidade de vida, sendo bem sincero. Não é bom você trabalhar em um monte de lugar
e não sobrar tempo e energia para o resto, né? Porque aí você não se cuida mentalmente, não se cuida fisicamente, e aquilo do investimento vai por água abaixo, porque antes de investir o dinheiro, antes de qualquer médico ter essa questão da educação financeira, a gente tem que ter uma educação de vida, né? Ter um momento ali para investir no seu corpo, investir na sua saúde, investir na sua mente, nos seus laços familiares, no seu círculo social. Porque, né, a vida não é só ficar guardando, poupando, investir, não. As outras coisas a precedem, tá? Então, antes de querer ser um médico rico, um médico investidor, dá uma olhada aí nos pontos tangentes e importantes da vida de qualquer ser humano e veja se anda havendo investimento nisso, né? Investimento de tempo, investimento de energia. Caso contrário, tá fazendo errado, né? Tá fazendo errado. Então, múltiplas fontes de renda é isso. Elas podem ser tanto ativas quanto passivas, dentro da sua realidade e que não ferre a sua vida. Tá certo? Então, se você consegue trabalhar em 3 lugares tranquilamente, um dos lugares eu vou uma vez por semana, o outro é uma carga horária de meio período e o outro é ali no final de semana. Então, eu consigo, ainda sobra tempo para me cuidar, sobra tempo para eu fazer minhas coisas e eu ganho bem. Perfeito, perfeito, porque você vai ter aí 3 fontes de renda ativa. E aí você junta isso com a fonte de renda passiva, tá lá, você tá gerando uma riqueza absurda e não percebe. Aí você começa a investir, reinvestir, investir, reinvestir. E chega um dado momento que você não precisa tanto dessas rendas. Você pode, às vezes, trabalhar menos, largar um vínculo, caso você o queira. E eu muito aconselho as pessoas que gostam de trabalhar, de fato, se você gosta e está dando conta, continua, independente de não precisar do dinheiro. Beleza? E aí um outro ponto que eu quero falar também, que é muito importante para a segurança de qualquer investidor, de qualquer investimento, é ter um racional por trás das escolhas, né? Não adianta você fazer escolhas baseadas no emocional ou fazer escolhas baseadas em nada ou em indicações absurdas. Eu vi, o youtuber falou, o meu amigo falou, tá, às vezes foi até uma boa indicação, só que você entende o porquê daquilo? Você entende o que faz uma empresa uma boa empresa? Você sabe o que faz investimento um bom investimento? Você sabe categorizar cada ativo, cada coisa? Porque se você não souber e chegar um momento de oscilação, um momento de queda, um momento de incongruência, cara, você vai dar pra trás, viu? Você vai falhar, você vai surtar, você não vai ficar bem psicologicamente. Isso é um erro, ok? Então, protejam, antes de proteger o dinheiro, protejam a si próprios, tá certo? Então, sobre segurança de investimento, segurança de carteira é isso, galera. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. É ter uma boa reserva de emergência, é estar diversificado e dentro da diversificação você subdiversificar os ativos em setores, em ativos diferentes, tá bom? É você ter uma exposição em moeda forte, moeda do exterior, principalmente o dólar hoje. Mas se daqui 10 anos for o euro, beleza, o euro, que o seja, mas hoje é o dólar. É você não ficar, ainda pegando um link com isso, né? Não ficar só aqui no Brasil. Não ficar só em categorias de pouca liquidez ou muita liquidez. Você pode ter investimento em ações, investimento em imóveis, investimento em fundos imobiliários, em renda fixa, em tesouro, em ouro, tá? Formar uma reserva de valor para que caso a moeda desvalorize demais, como já aconteceu e ainda vem acontecendo, você esteja de certa forma protegido. E aí entram até criptoativos, né? Por exemplo, o Bitcoin, entra o próprio ouro. E o ouro pode ser ouro físico, pode ser um fundo baseado, lastreado em ouro. Da mesma forma que o dólar, você pode comprar o próprio dólar, ou um fundo lastreado em dólar, ou uma empresa que venda e receba em dólar. Certo? E aquilo. E aí entra o comportamento, estilo de vida baixas possibilidades, ter várias fontes de renda. E assim você vai tendo mais segurança na sua carteira. Não tem muito mistério, beleza? Então é isso, galera. Para quem está ouvindo esse podcast, esse programa, antes do dia 10 de fevereiro de 2022, quero convidar vocês a participar do workshop de investimentos para médicos. Lá eu vou falar de forma prática, né, do zero ao investidor, para que você seja um médico que investe, beleza? As inscrições são gratuitas, é 100% online, 100% gratuito, e vai ter uma interação lá no final, no dia 10 de fevereiro. Vai ser às 8 horas da noite, no horário de Brasília, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida no programa de hoje, ou qualquer outro programa, ou caso você tenha alguma dúvida acerca de finanças e investimentos, só mandar uma mensagem privada para mim nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, beleza? E caso também tenha alguma sugestão de tema, eu tô pegando todos os temas que o pessoal me manda e tô fazendo aqui uma fila para eu ir contemplando cada um, beleza?
No mais é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.